E aí, meu povo, como vocês estão? Hoje vamos comparar duas marcas de lápis de cor. HB de 120 cores e Castle de 72 cores. E a gente vai ver as características dos dois lápis de cor, as semelhanças, as diferenças deles. Esse vídeo foi uma dica de uma inscrita aqui do canal, a Fernanda Rezende, e é isso, galera. Ó, já vou falando aí, quem ainda não é inscrito no canal, já convido a se inscrever, curtir, comentar, ativar o sininho, aperta a opção de hypar que vocês ajudam bastante o canal. E deem dicas de vídeos que vocês querem ver aqui no canal também, gente. Eu anoto tudo e sempre que possível eu vou gravando e trazendo aqui pra gente dividir as opiniões. E bora lá. Bom, aqui a diferença desses dois lápis, inicialmente, o que vemos é Castle tem 72 cores e HB tem 120 cores. Então aí a gente já tem uma variedade bem grande de cores, tanto em uma caixa quanto na outra. Então já facilita bastante na hora da gente fazer degradê, sombra, mistura de cores. E o de 120 cores, né? Naturalmente já dá alguns passos a mais, porque ele possui mais tons de cores. Mas vamos ver aí qual que se sai melhor nas comparações. Vamos ver aqui a tabelinha de cores. Deixa eu ver se eu tenho aqui do HB, se ele já vem com aquela tabela. Eu não lembro. Não, vou pegar aqui a tabelinha de cores do HB. Aqui nós temos a tabela de cores do HB. Ó, são cores bem bonitas, tem bastante amarelo, bastante tons quentes, azuis. Só achei que podia ter uns tons um pouquinho mais bonitinho de verde, mas tem bastante até, ó. Tem uma gama grande aí de cores. E aqui o Castle. Também uma gama de cores bem completa. Aqui eu já achei que as cores elas foram bem distribuídas. Os verdes são bem bonitos, os azuis, os tons de vermelho. Aqui tem 72 cores, mas eu achei super completa essa seleção de tons escolhidos aqui pela Castle. Os dois estojos, eles são estojos de latinha. Eu gosto bastante, ó, porque protege um pouco melhor o lápis de cor. O Castle, ele já vem aqui com várias coisinhas. Vem um livretinho, ó, ensinando alguns passo a passos, falando sobre o material. É um estojo que ele tem um acabamento bem bonito. E ele possui essas gavetinhas. O HB também tem aqui a latinha. A gente abre, tem aqui uma espuminha para proteger o lápis de cor. Tá toda cheia de pelo de gato. E as gavetinhas também, ó. Aqui eu já achei mais fácil para retirar, porque as gavetinhas ela tem esse elástico. Facilita aqui na hora de tirar. E tanto o Castle quanto o HB são lápis que são bastante utilizados por quem gosta aí de colorir, por quem tá entrando também no mundo da arte. São materiais assim bem diversos e tanto usado por adultos quanto crianças, adolescentes, toda a faixa etária. E é um kit bem completo, tanto um quanto o outro. O HB, ela tem vários outros kits também. Eu tenho aqui um kit de 72 cores, que ele vem no estojo bem bonitinho. Deixa eu pegar aqui. Ó, tenho esse estojo aqui também de 120 cores, ó. De 72 cores. Que também tem um acabamento bem legal.
Mas a comparação hoje vai ser entre esse daqui de 120 cores, porque eu já acho que os dois eles se parecem bastante. O Castle tem diversas variações também da marca. Tem variações de Castle Gold, aquarelável, tem a linha Harmonious, que tem tons assim mais suaves, né? Assim, tons de pele, sombra, natureza. Então, tipo, tem diversas características de tipo de público-alvo e para determinada arte que você for fazer também. E o Castle, você consegue ter aí essa diversidade de você comprando vários kitzinhos e montando os seus tons, deixando tudo separadinho. Mas também tem a opção com mais cores. Eu não tenho a opção com mais cores, mas essa daqui pra mim, tipo, ela já é bem completona também. Ambos os lápis de cor são à base de óleo, então eu gosto bastante porque a mistura de cores ela fica um pouco mais fácil, o lápis ele tende a ser um pouco mais macio também, e isso facilita bastante para quem gosta de colorir por longos períodos. Deixa eu pegar aqui um do HB e um da Castle pra gente comparar a aparência deles. Ó, então aqui eu tenho um Castle e tenho um HB. Tipo, os dois são super parecidos, gente. Ó, a madeirinha do Castle ela é um pouquinho mais clara e a do HB ela é um pouquinho mais escura. Mas ambos têm proteção da mina, tem o nome da marca, o HB ele tem identificação através do nome e do número. O Castle também tem identificação do nome e do número. Ambos têm a mesma espessura da mina, de 3,8 milímetros. Não, 3,8 milímetros. Não, perdão, 3,2 milímetros. Uma mina comum, tipo, de lápis que a gente já tá acostumado a ver. Lápis escolar, lápis mais comercializados aí no mercado. E, como de praxe, eu gosto de fazer um degradê, tanto com um lápis de cor quanto outro, como aqui a gente já tem algumas outras comparações que eu fiz em vídeos anteriores. Então, eu vou fazer aqui a comparação com o HB e o Castle fazendo um degradê das cores, depois a gente faz uma mistura, vê aqui o preto, o branco, qual que se sai melhor e se, além da aparência física, né, se eles têm alguma característica aí que seja parecida na hora de utilizar. O HB, ele tende a ser um lápis bem mais barato, ele tem um preço bem mais acessível, a gente encontra com bastante facilidade no Ali, na Shopee e na Amazon. O Castle também a gente encontra com bastante facilidade na Amazon, e só que ele tem um preço um pouquinho mais elevado. Então nós temos aqui um lápis de cor que tem um preço mais acessível e um outro que tem um preço um pouco mais elevado, mas assim, a gente vai ver se ambos conseguem entregar um resultado parecido, similar, ou se é bastante diferente entre um e o outro. Eu vou usar aqui um papel próprio para desenho. Deixa eu só ver aqui o nome do papel. É um Canson de 180 gramas, branco, que eu gosto dele porque ele tem uma leve texturinha. Deixa eu dar um zoom para ver se dá para ver. Ó, ele tem uma leve texturinha, então eu gosto bastante de utilizar esse papel porque ele dá um resultado legal. Eu acho que ele entrega bastante do lápis de cor. Então eu vou utilizar ele aqui. E bora lá, né, gente? Vamos ao que interessa. Vamos começar a fazer esse degradê aqui pra ver se vai ficar legal. E eu vou começar fazendo com o HB. Por quê? Porque foi o primeiro que veio na minha cabeça aqui.
Então a gente vai começar a fazer com ele. O HB, nós temos aqui uma, duas, três bandejinhas. Nossa, inclusive tem um aqui que tá até pequeno, que eu usei bastante. Esses lápis aqui eu já usei bastante, então algumas cores estão menores, porque eu acabei fazendo fundo com eles, usando bastante o branco para fazer pontos de luz. E tem algumas outras cores que eu cheguei a nem utilizar ainda. Mas vamos lá. Então fui começando a fazer o degradê com o HB de 120 cores. Esse lápis, já inicialmente a gente percebe que ele é bem sequinho, senti falta de começar com um azul marinho um pouco mais forte. Mas esse era o azul mais forte e mais escuro que tinha na caixa. Então eu comecei por ele, depois eu fui para um tom de azul médio, aí fui para o azul normal e fui indo para os tons esverdeados. Deu uma quebradinha na ponta do, do HB, mas esse daí foi só o que apontou. Eu acredito que porque eu também apontei ele, deixei a ponta dele bem fina, então deu uma quebradinha, mas de resto eu fui fazendo o degradê e não tive assim dificuldade para fazer a mistura das cores, mesmo que o tom não seja tão próximo como esse verde médio e esse verde escuro, claro. Acho que ficou até uma transição legal. Procurei colocar o máximo de cores que eu pudesse para a gente ter uma noção um pouquinho melhor de como ficaria o resultado. E depois eu fui fazendo o degradê com o Castle. O Castle já tinha o azul um pouquinho mais escuro que o do HB, mas tipo, também não tão escuro, mas eu achei a paleta de cores dele um pouco melhor. Eu achei que as cores elas foram bem selecionadas e a transição ficou bem suave dos tons, mesmo que o tom não fosse um pouco parecido um do outro. Eu procurei utilizar as mesmas cores que eu usei no HB. Claro, alguns não tinham assim um tom igual, mas tinha próximo, parecido, então eu utilizei para ter aí um resultado mais justo entre a comparação das duas marcas. E o Castle eu gostei bastante também, mas tem aquela questão, né, do preço. O HB, ele tem um valor muito mais em conta que o Castle, então por isso eu acho que talvez seja mais viável. Mas aí deu pra perceber que ele é um pouquinho mais macio que o HB, mas tipo, pouca coisa, quase imperceptível a maciez entre um e o outro. E praticamente entrega quase o mesmo resultado. É um lápis sequinho também, bem gostoso de utilizar para quem gosta de lápis seco. Ele não esfarela tanto quanto o HB. E eu gostei bastante, principalmente dos tons de vermelho. Eu achei que os tons de vermelho são bem vivos, bem saturados. E tem aquele vermelho vermelhão que eu gosto bastante. Estamos aqui e tivemos a comparação dos dois. Os dois eu achei assim
super parecido na hora de utilizar, na hora de soltar o pigmento. A textura eu achei bem parecida, porém a textura do Castle, ele é um pouco mais macio que o HB. Os dois são secos, porém o Castle ele é um pouquinho mais macio que o HB, fazendo com que a mistura de cores seja um pouco mais suave, seja um pouco melhor para fazer. Eu vejo o Castle, esse Castle de 72 cores, como um kit mais organizado e pronto para render. Por quê? Porque as cores, elas são bem selecionadas, são 72 cores que, na minha opinião, são super bem selecionadas e não precisa de mais nenhuma. Os vermelhos eu gostei bastante. E os verdes também. Os verdes achei assim que esse set de 72 cores, ele é super bem escolhido. Gostei bastante e não senti falta de nenhuma outra cor aqui. O de 120 cores do HB, eu já senti falta de um azulzão, de um azul bem escuro, um azul marinho bem escuro, e não encontrei aqui. Então, o HB ele é um kit assim, que é um kit de amplitude, né? Ele tem mais cores, dá para você fazer mais efeitos, porém, as cores que vêm assim, tem cores que são bem parecidas umas das outras, e então essas 120 cores eu já acho que meio que algumas cores se parecem, então meio que fica uma coisa tipo bem repetitiva, não fica tão diferente um tom do outro. Principalmente tons aqui de rosa, tem bastante tons de rosas que são super parecidos. Os tons de verdes eu achei que não foi muito bem escolhido. É um lápis muito bom. Eu gosto bastante de utilizar ele, tem colorido que eu já fiz somente com esse lápis de cor. Inclusive tem vídeo aqui no canal. É um lápis sequinho, para quem gosta de lápis seco. Ele é perfeito para quem gosta. É macio também, porém ele é um pouquinho mais duro que o Castle. Pouca coisa, mas dá para sentir essa percepção de que ele tem uma mina um pouquinho mais dura que a do Castle. Sim, se for falar em custo-benefício, o HB ele se sai na frente, porque ele entrega um resultado legal, um resultado muito bom. É um lápis que tem bastante variedade de cores. Claro, se você quiser chegar num tom de verde que não tenha aqui na caixa, você vai ter que fazer uma mistura de cores. O Castle eu já achei que os tons eles foram mais escolhidos. Os tons eles são bem completos e vai ser dificilmente você vai utilizar uma cor ou outra para fazer uma mistura para atingir uma terceira cor. Então, eu acho que essa caixa, para quem já tem o Castle, é perfeita, nem precisa do HB. Agora, quem não tem nenhum dos dois, eu indico comprar o HB, porque ele tem um custo-benefício melhor, você vai conseguir comprar uma gama de cores melhor, por um preço mais acessível, e o Castle, ele já tem um preço um pouco mais elevado, porém ele sempre entra em uma promoçãozinha ou outra ali na Amazon, então é bom ficar de olho quando vocês forem comprar. Agora vamos fazer uma mistura de cores entre aqui o amarelo e azul. Eu vou começar fazendo com o da Castle. Peguei aqui o amarelinho e o azul da Castle. Bora fazer aqui a nossa misturinha para ver como que fica os dois. E o azul.
Nossa, muito fácil de misturar a cor. Muito fácil mesmo. Deixa eu ver com o amarelo de novo aqui. Passar no sentido contrário para arrastar melhor o pigmento. Olha que cor linda. Que verde bonitão que ficou. Dá pra ver que ele arrasta bem o pigmento, ele mistura legal. Dá pra ir construindo camadas também com ele. E ele vai dando uma tirada do pigmento que tá embaixo, mas ele vai atingindo um tom bem bonitinho, bem uniforme. Agora vamos ver o pretão dele. O preto dele não achei tão chapadão, não. Bom, esperava mais. Tá vendo? É um preto. Só que não é aquele preto bem pretão. Tipo graxa. Mas, tá bom, né? Vamos agora passar o branco pra gente ver. O branco eu já achei que puxou legal aqui. Pigmento, ele ficou bem opaco em cima do preto. Eu vou passar aqui em cima do de onde eu passei algumas cores. Pra gente ver como que vai ficar. Ó, dá pra ver que ele solta bastante o pigmento que tá embaixo. Fica meio opaco, mas assim, não vejo tanta utilidade. Já acho que, eu já acho que ele fica bom pra gente fazer detalhes mais, como eu posso dizer, mais discretos de pontos de luz. Ah, mas se você for passando várias vezes em cima, ó, ele vai cobrindo. Agora vamos fazer com o HB. Peguei aqui o amarelinho do HB. E o azul do HB. Também muito fácil para misturar os tons. Olha, acho que eu achei que ficou melhor que o do da Castle, viu? Essa mistura. A cor ficou mais uniforme e parece que ele aceitou melhor a construção aqui da camada. Ele não tirou muito o pigmento de baixo. O pretão dele. Nossa, o preto dele tá até pequeno, gente. Que eu já usei bastante. Esse preto é bom, hein? Olha só, do jeito que eu gosto. Parece graxa. Olha, isso sim que é um lápis preto. Ele é bem macio e ele solta bastante pigmento. Parece uma graxa mesmo. Vou pegar aqui o branquinho dele.
Agora vamos passar o branco. Péssimo. O da Castle é bem melhor. Esse branco aqui, eu falaria pra vocês que funciona como um blender. Deixa eu passar aqui em cima de onde eu passei. Ó, ele quase, tipo, pouquíssimo ponto de luz que ele traz pro desenho. Olha, o branco da Castle é muito melhor. Mas assim, só o branco. Entre os dois aqui, entre esses brancos aqui, o da Castle é bem melhor. E o do HB eu já achei que esse branquinho ele já funciona melhor assim como se fosse um blender. E um blender mesmo, pra gente fazer ali a misturinha das cores. O preto aqui ele não cobriu muito, o branco não cobriu muito o preto, então não tem muita serventia para você passar em cima para deixar o preto mais opaco. O da Castle ele já cobriu melhor, porém o preto do HB eu já achei, assim, na minha opinião, melhor. Do jeito que eu gosto. Porque eu gosto daquele preto bem pretão, tipo graxa. Então ele ficou com um resultado melhor. Deixa eu até mostrar aqui mais próximo. Mas dá pra ver que a mistura dos dois são bem parecidas, gente. Vai muito então da. Vai muito do que vocês querem mesmo. Porque assim, se for pra eu indicar, eu indico o HB, viu? Porque os dois eles são muito, muito, muito parecidos. O Castle ele é um pouco mais macio. Mas se você for pegar um e o outro e usar na ponta aqui do lápis, eu acho eles super parecidos. Eles são sequinhos, macios e entregam o resultado bem parecido, porém o da Castle ele é bem mais caro. A seleção de cores da Castle eu achei muito melhor que a da HB. Eu achei uma seleção de cores perfeita, porém ele é um pouco mais caro. O da HB ele tem 120 cores e eu já achei que essas 120 cores são meio que não tão muito bem escolhidas, mas o lápis ele é muito bom. Só isso. A seleção de cores dele eu não achei muito bem escolhida, mas os lápis é maravilhoso. A mistura de cores aqui ficou perfeita. A transição de cores foi muito fácil para fazer também, foi bem gostoso de utilizar. E se for levar em consideração o custo-benefício, com certeza eu iria no HP e, e não compraria o Castle. Mas se você quer uma coisa, tipo, uma pegada um pouco mais premium, um material que ele traz, assim, uma certa, assim, aparência melhor que o HB. Mas se você for levar em consideração a qualidade, é a mesma coisa, viu? Mesma coisa. Então, eu escolheria o, o HB. Castle só se estiver em promoção. Se vocês conseguirem ver uma promoção aí legal, que o preço esteja ali parecido entre um e o outro, eu acho que vale a pena adquirir o Castle, porque a seleção de cores dele é bem bonita. Achei bem bonita a seleção de cores dele, os verdes eu achei bonito, o vermelho também, tem um vermelho e vermelhão que eu gostei bastante. Deixa eu pegar aqui. Esse Scarlet Red, esse Red Ochre, eu já achei vermelho bem bonito, é um tom assim que eu gosto bastante, que é aquele vermelho vivo, que é difícil de encontrar em algumas caixas de lápis de cor. Mas é isso, gente. Deixa aqui nos comentários qual dos dois vocês comprariam, se vocês não tivessem nenhum dos dois. Agora, se você já tem o Castle, eu acho que não vale a pena comprar o HB. Se você já tem o HB, não vale a pena comprar o Castle, porque mesma coisa. Ali, se você for levar em consideração
Eu acho que os materiais eles são bem parecidos e só para quem, né, vê muita, tipo, tem uma percepção muito, muito forte, assim, para quem vê assim detalhes assim muito forte entre um material e o outro, vai notar essa diferença, porque assim, se você for levar em consideração para uso no dia a dia, não vai mudar muita coisa. Então, na minha opinião, eu ficaria com o HB. Ficaria com o HB e apagaria o meu fogo de querer comprar o Castle. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já peço aí aquela forcinha nos comentários, curtindo, hypando, se inscrevendo no canal quem ainda não é inscrito e dando dicas de sugestões de vídeos, porque a gente vem trazendo aí e vem discutindo sobre os materiais. E é isso, um abraço no coração de todos. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau.